Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando o segundo episódio da Transformação, uma jornada de empreendedorismo social. E se você não conhece, é uma formação livre e gratuita, elaborada para apoiar o desenvolvimento de empreendimentos de impacto socioambiental positivo, desde a ideia até a hora de escalar. Para acessá-la, basta entrar no site jornadasocial.com.br, fazer o cadastro gratuito e começar a utilizar o conjunto de ferramentas, e-book, vídeos, podcast e por aí vai. Todo esse material vai lhe conduzir pelas etapas necessárias para que você, empreendedor e empreendedora social, desenvolva sua iniciativa de impacto. Eu sou Gabriel Cardoso, gerente executivo do Instituto Sabin, que é a organização da sociedade civil responsável pelo investimento social privado do Grupo Sabin e idealizadora da Transformação, uma jornada de empreendedorismo social. E eu sou a Sabrina Marengo, sócia e diretora de finanças da Vigas Colab, parceira técnica aqui do Instituto Sabin na realização da transformação. Gabriel, explica para os empreendedores de impacto positivo que estão nos ouvindo qual que é a proposta dessa segunda etapa da transformação. Beleza. É aprofundar, então, tudo aquilo que a gente desenvolveu na primeira etapa, na parte teórica, para que o empreendedor e a empreendedora possam desenvolver a sua iniciativa de impacto. E como que a gente está fazendo isso? Então, a gente está convidando quem está empreendendo com impacto no Brasil. Né? A ideia, então, é compartilhar com você que está nos ouvindo, está nos assistindo, experiências, aprendizagens, dicas, enfim. Vamos te colocar em contato com quem está fazendo acontecer a mudança social no nosso país por meio de negócios de impacto. Isso aí, Gabriel. Antes de mencionar o tema de hoje, nós queremos convidá-los a ouvirem o último episódio que tratou o apoio institucional para empreendimento social. E hoje, o tema da nossa conversa preocupa e desafia muitos empreendedores de impacto socioambiental. Sim, hoje nós vamos falar sobre captação de recursos financeiros para o empreendimento de impacto positivo. Bom, nós não vamos falar sozinhos, né, Sabrina? Porque Isso a aí. gente trouxe uma pessoa super especial para nos ajudar a olhar para isso, que é o Jorge, da Trampei, um negócio de impacto localizado que nasceu aqui no Distrito Federal. Bem-vindo, Jorge. Oi, Gabriel, tudo bem? Sabrina, obrigado pelo convite. Estou super honrado aqui de falar e ter com vocês uma transformação, que esse papo seja muito bom, que a gente possa ligar mesmo, tirar dúvidas e, enfim, enriquecer também o ecossistema como um todo. Maravilha. Jorge, vamos começar o seguinte. Nos conta um pouco da sua trajetória de vida, sua trajetória acadêmica, sua trajetória pessoal e como você chegou até a Trampei. Legal, Gabriel. Bom, a Trampei, ela vem ela nasce comigo em 96, na periferia de Recife. Eu vim de lá, nasci enfim, meu pai entregador, minha mãe professora. A gente é daquela típica família que vai para Brasília, como vários, né? Buscando oportunidade de melhorar a vida. E em Brasília eu encontro um lugar que me dá berço, me dá educação, me dá qualidade de vida, me ajuda mesmo a me formar como um cidadão, um ser humano, e até dentro dessas outras situações até políticas que a gente tem que desenvolver. Dentro desse universo, me formei em comunicação na Universidade de Brasília, e ali também eu brinco, né, que eu falava para minha mãe assim, mãe, um dia eu quero fazer comunicação para poder saber promover a gente, o que a gente pode estar fazendo, não necessariamente outras situações. E foi aí que começa já tinha essa semente, digamos assim, já tinha essa indignação. O produto, a Trampei em si, ela vem de uma junção de várias coisas. Ela vem justamente quando então fazia comunicação, estagiava, fui contratado, trabalhei em vários, a gente faz de tudo, né? Então trabalhei com rádio, trabalhei com comunicação, com eventos corporativos, parei no final de todas essas gestões de projeto, eu parei numa cadeira de executar benefícios para associações de classe. E eu fazia isso com advogados, fiz isso com médicos, fiz isso com diversas outras formas, né, enfim, empregos, e eu entendi que ali tinha uma oportunidade.
Mas o que me indignava no final do dia, Gabriel, é porque eu entendia que aquilo era legal, fazia bem às pessoas e rodou e deu tudo certo. Quando começaram a ligar para a gente de vários outros lugares, pedindo, aqui também a gente precisa, aqui também a gente queria algo para poder fazer para quem a gente serve. E dentro disso eu vi uma oportunidade, mas ao mesmo tempo eu resolvi colocar o meu tempero pessoal, né? E eu acho que os negócios são isso, né? É isso no final do dia. Então, meu tempero pessoal é justamente de onde eu vim, de onde eu nasci, junto com meu pai, pregador, e aí eu entendo assim, cara, eu quero fornecer benefícios no trabalho para quem ainda não tem, nunca visitou, nunca nem soube que isso é possível. E foi quando a gente cai nos trabalhadores informais. Então, o nome Trampei, ele vem de trampo mesmo, ou seja, quem está na ponta, o pay, né, desse sentido de pagamento, é para que ele voltasse, né, a recuperar aquilo que ele dedicou o suor. Então, a ideia de todo esse fluxo foi quando a gente para, enfim, todos esses trabalhadores informais, a gente também começa a entender quem seria aquele público inicial que a gente ofereceria uma solução de benefícios no trabalho. E aí começa um pouco dessa história aí, junto com os entregadores, junto com a Trampei. Então, só em resumo, a Trampei hoje ela é uma fintech para trabalhadores informais, especialmente aqueles que fazem parte da gig economy, que trabalham por aplicativos. Então, são motoristas, essencialmente também os entregadores. Então, com eles, a gente trabalha um formato financeiro, de como é que eles podem mudar a vida deles a partir dessa inclusão financeira. Era um problema enorme que eles tinham, e eu acho que a gente pode desenvolver isso melhor conforme as perguntas forem rodando, mas é a partir desse capital que a gente transforma a Trampei ali, enfim, de ação mesmo. É nesse berço que surge tudo. Pô, fantástico. E aí, assim, para a gente compreender um pouco agora em detalhes, como você explicaria para um estudante o modelo de negócio da Trampei? Assim, uma pessoa que está querendo empreender socialmente, que quer gerar impacto e está lá naquela parte ali de ideação, fazendo aquele canvas lá, como é que você explicaria o modelo de negócio da Trampei para essa pessoa que está entrando no campo de impacto agora? Se a gente pergunta, Gabi, como é que eu explicaria o modelo de negócio? Primeiro eu vou explicar como é que a gente chega no modelo. Então, a validação de um modelo de negócio sustentável, ela vem pela... A gente, dentro dessa história que eu contei aqui, entre fornecer benefícios para trabalhadores informais e até o momento que a gente tem uma sustentabilidade financeira do modelo de negócio que a gente toca hoje, tem uma distância aí, né? É justamente quando a gente... eu praticamente fiz um Ctrl+C e V de todas as coisas que a gente fez antes, né? Então, com médicos, com advogados, eu falei, poxa, deu certo aqui, eu vou aplicar para os entregadores, por exemplo. E deu tudo errado, né? As pessoas não tinham as mesmas necessidades, não queriam as mesmas coisas. Então, a época, para a gente exemplificar, a época a gente fez um clube de vantagens, era um acesso melhor à faculdade, à educação, à farmácia. A gente queria tornar mais fácil o acesso. Mas a dificuldade dessas pessoas não estava nem nisso, em estudar melhor. Estava em comer, estava em colocar gasolina na moto, estava em ser incluído financeiramente. Então, a gente oferecia uma solução que ainda não estava aderente à necessidade do público. A gente chama isso, né, de PMF, né, o Product Market Fit. Então, assim, estava distante ainda. Quando a gente entendeu as principais dificuldades do trabalhador e quem a gente atendia, precisamente, foi quando a gente falou, cara, vamos pivotar e vamos ajustar isso aqui para um modelo de banco, uma conta digital. Isso precisa ser uma conta, porque a dificuldade dele primordial é financeira. Sem isso aqui, a gente não consegue nem ter uma plataforma para poder ter controle. Então, dentro desse lugar, a gente desenvolve uma tecnologia, trouxemos, então, isso numa espécie de conta-salário, a gente fazia parceria com as empresas, e as empresas habilitavam todos os prestadores de serviço para abrirem uma conta digital conosco. E aqui a gente começou a entender também que havia, né, o nosso principal movimento era justamente criar uma conta digital. A gente já tinha entendido o que eles precisavam, que era crédito, empréstimo, uma coisa mais facilitada. Vamos dizer, essas pessoas hoje, dentro do status que a gente tinha na época, não têm acesso a um cartão de crédito. Não tem um limite. Quando tem, é R$ 200. Isso não, para qualquer trabalhador, não mata nem a fome do dia, né? Então, eles não tinham acesso a cartão de crédito, não tinham um cheque especial e não tinham muitas vezes a quem recorrer.
quando você precisa de grana e você não tem, quem você vai pedir no final do dia? Você pede para o seu pai, para algum familiar, mas esse nem isso eles poderiam ter esse luxo de pedir para alguém. Então foi quando a gente falou, cara, eu preciso dedicar e oferecer para eles crédito, mas eu só vou conseguir oferecer crédito para essas pessoas quando eu tiver o lastro, quando eu conseguir ter por onde ter um lugar que essa movimentação financeira já passe. E foi aí que a gente fez a conta digital, começamos a processar pagamento de 1, 2, 10 bilhões, 20 milhões de reais, e foi aí quando a gente tinha sustentação de um lado para conseguir abrir a linha de crédito do outro lado. Então, hoje, o nosso modelagem financeira, né, como a gente ganha dinheiro no final do dia, está justamente no empréstimo, de uma forma facilitada. Hoje a gente faz uma espécie de crédito chamado consignação privada, né, que é uma antecipação de recebíveis. Então, se ele precisar, esses entregadores vão receber daqui a 30 dias, 40 dias numa empresa tradicional. Às vezes, a distância, nem que seja de 15 dias, já é demais. Quando você não tem acesso, de novo, a cartão de crédito, cheque especial, nem nada disso, você depender só do que você tem de líquido, você passa mal muitas vezes. Então, aconteceu qualquer coisa fora da regra, você já não tem por onde ter socorro. Foi aí que a gente habilitou esse modelo de negócio, esse produto de crédito, e ele entra no aplicativo, solicita o que ele precisa e o dinheiro cai em segundos na conta dele. E aí a gente saiu de Brasília, à época, e mais, sei lá, 10 municípios, a gente hoje está em mais de 500. Uau! E aí, para eu entender melhor, Jorge, tá, mas essa oferta de benefício ela não é feita diretamente para o trabalhador. Existe alguém que é uma empresa que assina esse benefício ou não? Como é que funciona essa relação de quem paga, quem acessa? Como é que é essa lógica? Boa pergunta também, Gabriel. No final do dia, a gente foi entender como é que o modelo pararia de pé. Eu acho que isso é uma provocação para todos que estão assistindo a gente. Você tem que conquistar uma maneira ideal, né, mais segura desse modelo. Oferecer crédito no Brasil e que não foram oferecidos até hoje às pessoas, né, que são mais marginalizadas, tem um motivo, entendeu? Então, esse motivo era a inadimplência, que era altíssima. Então, como é que você faz para emprestar dinheiro na ponta, sendo que você não tem segurança se você vai receber de volta? O negócio não fecha. Então, o que a gente fez foi justamente se utilizar das empresas. Então, a gente fez parceria com elas para que liberasse o crédito para os entregadores. E aí a gente faz como se fosse, eles pedem o recurso e a gente desconta no momento que eles vão receber o salário, né, o repasse deles. Então, a gente faz uma espécie de consignação privada mesmo, um desconto no recebível dele. Então, assim, a gente conseguiu ter certeza, a gente, depois de emprestar, a gente já emprestou mais de 40 milhões de reais. Em todo esse histórico, a gente tem praticamente a inadimplência zerada. A gente teve eventos ínfimos aqui de uma perca, mas nenhum modelo de crédito hoje no Brasil aplicado para essas pessoas tem um número como o nosso. Até para pessoas de classe A+, Black Plus. Não vão ter o número de inadimplência que a gente sustenta no nosso modelo de negócio. É incrível, é incrível. E aí eu fico agora me perguntando assim, a vida do empreendedor no Brasil não é fácil, né, o Jorge? E aí você está lá equilibrando os diversos pratinhos para sustentar financeiramente a sua organização e você tem que também equilibrar um impacto social. Então, como que você gira esses dois pratinhos ao mesmo tempo e que métricas você observa também em termos de impacto social? Gabriel, intenção. Tudo começa pela intenção que você faz. Então, vamos dizer que a primeira métrica que a gente tem que ter dentro de casa é essa. Isso tem que estar muito claro. Como é que a gente fez para equilibrar? A gente fez um cálculo que a gente não precisava. Hoje o Brasil tem juros altíssimos em cartão de crédito. O cheque especial, então, nem se fala. E onde esse trabalhador tinha acesso, que não era nenhum desses, era geralmente no mercado secundário, às vezes na figura de um agiota, por exemplo, que vão cobrar 100% de juros, é uma coisa estratosférica. O que a gente fez foi conseguir reduzir ao máximo esses juros e empurrar para baixo, buscar uma grana de pessoas que acreditavam também, então não foi nenhum bolso diferente que a gente foi buscar recurso, né? Eu tive que fazer um trabalho aí com a licença assim, do termo, mas é meio Robin Hood, entendeu? Então a gente vai buscar essa grana para poder emprestar. E aí tem que ser uma grana que não venha caríssima. Ela já tem que vir numa flat assim menor para a gente poder dar conta.
Ainda assim, taxa de juros alta no Brasil e etc., agora que veio reduzir um pouco, mas a gente tenta, o nosso trabalho aqui é reduzir ao máximo isso. Isso a gente conseguiu fazer. Então, hoje, a taxa para uma pessoa que saca vai ser R$ 5. Então, isso é mais barato do que um saque que, sei lá, se uma pessoa num outro cartão vai puxar num caixa eletrônico. Coube perfeitamente dentro da urgência e do financeiro dessas pessoas. Por isso que a gente conseguiu ter maior escala. Mas, ao mesmo tempo, cabe aqui dentro da TrampPay a gente também ter métricas-chave. 3 métricas eu ressalto aqui para a gente poder deixar claro, assim, Gabi. A primeira delas é que a gente quadruplicou o limite de crédito dessas pessoas. Então, eles vão ganhar aí até mais ou menos entre R$ 2.500, R$ 3.000. Essa é a média de um salário, né, de um entregador no Brasil, por exemplo. Só que essas pessoas só tinham no máximo um limite de R$ 200. O que a gente conseguiu foi aumentar isso para pelo menos R$ 800. E, de novo, as pessoas precisam de crédito. E se você for olhar dentro de uma matriz no Brasil, se você ganha mais de R$ 5.000, você faz parte dos 10% mais ricos da população. Entende? Então, assim, existe todo 90% aí ainda hoje que não é atendido e de forma intencional, né? Essas pessoas não são atendidas de forma genuína. Então, a gente fez esse trabalho. Então, a primeira coisa foi a gente quadruplicar esse limite de crédito, sendo benéfico para as pessoas e também fechando todos os cálculos aqui dentro. A partir do nosso crédito aplicado, Gabriel, que foi quando a gente entendeu o principal impacto que a gente causava. Essas pessoas pegavam muitas vezes grana para 70% dos pedidos aqui vão para necessidades básicas, em geral. Então, as pessoas pedem para se alimentar, porque não tem outra opção. E isso não é um crédito que a gente queria dar, mas é uma realidade Brasil. E o mínimo que a gente pode cobrar disso, a gente pede. Mas as outras necessidades, por exemplo, somavam muito com gasolina, com combustível. A partir do capital alocado para isso, por exemplo, que é um capital de giro que qualquer pessoa precisa, aplicado, que isso é a matéria-prima do trabalho dele, a gente conseguiu aumentar em pelo menos 15% a renda das famílias. Então, a ideia é essas pessoas não saíam de casa se não tivessem dinheiro, não iam nem trabalhar, porque estavam sem grana para gasolina, tinham que esperar receber. No nosso caso, a gente consegue, ele trabalha e ele consegue fazer muito mais com essa grana. Então, ele está fazendo aí entre essa média que antes era R$ 2.500, R$ 3.000, hoje bate R$ 3.500, R$ 4.000. A gente consegue ter um crescimento da renda per capita dessas famílias e isso atendendo todo mundo. Fantástico, fantástico, Jorge. Aí eu passei a olhar um pouco para o pratinho do impacto, né, que você está rodando. Aí agora eu vou voltar para o pratinho de sustentabilidade financeira, que você, como empreendedor de impacto, está rodando também. Né? Não pode deixar nenhum dos dois cair. E aí, assim, olhando, pensando num jovem empreendedor de impacto que está iniciando o seu trabalho, quais os aspectos financeiros e contábeis que são mais desafiadores hoje na sua visão de empreendedor para um negócio no Brasil? O que ele tem que ficar atento quando fala de finanças e quando fala de contabilidade dentro de um pequeno negócio de impacto? Finanças, eu diria para que ele recorte bem, ele não tem que abraçar o mundo. Ele consiga validar um modelo de negócio e ele tem que ser específico, atender primeiramente uma coisa. A validação ela é essencial nesse processo. A diferença de uma startup, e ainda mais de impacto social, é porque a gente não abre uma academia que tem hora para abrir, hora para fechar. Vai ser num lugar que as pessoas já navegam, enfim, com esporte, etc. E que você já sabe a receita daquele negócio para poder dar certo. A diferença de startups é que elas já nascem num terreno que são da imprevisibilidade, né? Então, além de ser imprevisível, você precisa conquistar a previsibilidade. Essa é a nossa primeira alçada aí enquanto empreendedor. Então, isso você faz com foco, né? Entendendo exatamente onde está esse produto, esse Product Market Fit, né? Esse PMF que a gente entendeu. Então, eu não tinha como fazer outras coisas ao mesmo tempo, ainda mais sendo de impacto. Então, as pessoas com essa intenção precisam ter um nicho, acertar bem, crescer com esse modelo de impacto primeiramente, é o ideal, e depois eles vão cascateando isso, obviamente, né, com mais força e fôlego financeiro para outras alçadas. Nesse desafio financeiro e fiscal, o desafio financeiro
talvez principal, na minha percepção, sem dúvidas, é esse. É de você conseguir validar o seu modelo de negócio e ter escala com aquilo. Não tem como você virar um dreno de dinheiro, precisar o tempo todo de mais grana, porque o mercado de impacto em si, até os financiadores deles, a gente vai chamar eles de que são a represa, eles não são mar aberto. Então, você precisa ter muita intenção e muito foco e fazer o negócio rodar com aquele capital. Não tem como você utilizar, não tem enfim, a disponibilidade de recursos para que você erre muito. Então, você tem que errar e acertar logo. Então, e outra coisa que eu diria é margem. Né? Um empreendedor de impacto fica entre sempre a cruz e a espada. Entre eu preciso cobrar menos para a conta fechar. No nosso caso, na Trampei, o que a gente aplicou é o volume. Eu não preciso cobrar caro de ninguém. Basta que eu tenha muita gente. Então, essa é uma outra variável que soma a política, né? A engrenagem de uma startup é o volume. Então, eu não preciso cobrar de ninguém caro. Basta que eu cobre muito barato, eu vou ter muita gente. Se eu tiver muita gente, eu consigo ter, pela facilidade da tecnologia, fechar toda a conta. Então, margem nesse sentido, fechar a conta e validação de negócio fiscal. A gente começa muito hoje pelo Simples Nacional. E sobre empresa, eu recomendo que você abra uma listada Simples Nacional, comece dentro desse sentido, mas, de novo, né, negócios de impacto são diferentes de ONGs. Então, cada um tem o seu arranjo, né, e a gente tem que saber, né, conversar com esses arranjos para também acessar os veículos certos, os motores certos de crédito, enfim, financiamento também. Boa, eu acho que aí você já consegue me ajudar até numa ponte aqui, porque quando fala de volume, aí chega o momento de captar recurso, né? Para que esse crescimento ocorra. Então, você pode começar falando assim sobre como foram os processos de captação da Trampei, quais foram, né? Logicamente, aqueles que você puder abrir aqui, se tem algum em andamento. E aí eu gostaria que você falasse. Vamos talvez dividir essa pergunta em dois momentos, assim, não sei se você concorda. Primeiro, a gente falar da parte boa, então quais foram os processos de captação bem-sucedidos, né? Quanto foi captado, o que deu certo, mas aí também é bom a gente começar a falar do empreendedores de impacto da Real, né? Quais foram as captações mal-sucedidas, o que deu errado, o que você sugere que os empreendedores de impacto evitem e o que acontece que muitas vezes a gente não sabe quando a gente romantiza em excesso o empreendedorismo de impacto. Essa pergunta dava um livro, Gabriel. Dos bons, volume 1 seria esse. A gente pode começar com a história da boa captação. A gente começou dentro desse universo, de novo, a gente sendo uma fintech e tendo que emprestar grana, aqui na Trampei a gente tinha um desafio adicional. Eu precisava gerenciar duas carteiras. Uma carteira vai ser a de equity, vai ser de você enquanto fôlego de empresa para poder rodar. Outra carteira vai ser o que eu preciso de grana porque ele é meu produto, né? Então eu preciso emprestar, então eu preciso ter uma outra carteira. Então, basicamente, se houveram nãos e se foi difícil, Gabriel, por isso que dá um livro. Então, sim, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, algumas opções foram muito felizes, né? Algumas portas realmente se abriram para a gente. O que eu digo aqui é que cada dinheiro à sua altura de negócio, entendeu? Então, não queira pegar uma grana altíssima ou de um bolso que tá fora da sua tese e realidade do negócio nesse momento. Se você está no momento de ideação, começando, tendo suas primeiras ideias, validando isso, você não vai conseguir dinheiro em Venture Capital, você não vai conseguir dinheiro com PowerPoint, você não vai conseguir... Esquece essa fantasia, não existe isso. Você só vai chegar lá, até porque os investidores no Brasil, no mundo, mas no Brasil em especial, vão ter um apetite de risco muito baixa. Então, você tem que chegar lá com algo muito validado para que realmente as pessoas botem grana e creiam no que você está fazendo. Antes disso, aqui vão, né, algumas oportunidades, o que a gente fez para poder validar. Inicialmente, eu busquei muito programas, institutos, acelerações, então participei de muitos programas de acelerações. A gente buscou alguns levaram a gente a captações bem-sucedidas. A gente vai dizer que o primeiro capital que você utiliza em empresa é aquela famosa FFF, né? O Friends, Families and Fools. Nessa primeira tese, eu não tinha
family que tinha grana e nem tinha fools que acreditavam muito na gente, porque também não é difícil uma pessoa com o perfil que eu tenho, da origem que eu tenho, ter um capital social tamanho que as pessoas vão colocar grana, assim, toma, apostar unilateralmente. Então, nesse caso, eu precisei de alguns friends. Então, fui mobilizando ali isso. Eu tinha, então, assim, você pode olhar dentro dessa ótica e dessa matriz o que é bem-vindo a você. Busquei um deles, eles foi o nosso primeiro capital, e aí eu busquei sócios, né, para se juntarem a mim. Então, daí veio a primeira grana. Além do que eu tinha colocado, saindo de todos os empregos, e dei all-in em tudo, que também tem o skin in the game seu, eu trouxe outras pessoas que acreditavam também, que colocaram também. E depois disso, a gente valida minimamente, começa essa jornada de para quem vai ser o modelo de negócio, então todas essas peneiras começam a rodar. E aí foi quando eu começo a achar alguns programas de aceleração melhores, maiores, em São Paulo, em Brasília, em alguns outros lugares, alguns, inclusive, em Brasília, eu tive a infelicidade de ver várias portas fechadas. Posso dizer isso aqui com tranquilidade, porque a gente está num lugar seguro. Mas, às vezes, se não abre para você ali, né, tem uma cena dizendo que Jesus não fez milagre onde nasceu, né? Ele fez, as pessoas de Nazaré não estavam nele. Ele teve que buscar em outro lugar. Então, eu fiz meio que isso. Eu fui buscar em outro lugar essa validação, conseguimos passar por diversos programas de aceleração e aí começamos a ter mais credibilidade do que a gente estava fazendo. E aí eu comecei a ser chamado para alguns programas de grants, né? Então, competições. Essas competições são premiadas. Outros editais começam a rodar, vários enfim, Senac, Sebrae, universidades, programa de governo mesmo também tem esses primeiros capitais, e você começa a atrair isso. Depois disso, a gente começou a ter uma dificuldade ali natural do negócio, que eu precisava de ter um boost agora. Eu cheguei, depois de um ano, quase 2 anos, eu cheguei num momento em que eu necessariamente precisava de um dinheiro maior, que foi essa ponta que o Gabriel fez a ligação, que é o volume. A gente começou fez a tecnologia, entendeu os entregadores, já tinha um modelo de negócio, só que agora a gente precisava, agora me deixa jogar. Eu sei, já está aqui, agora eu preciso jogar. E aí a gente foi em busca de investidores anjo. Esses investidores anjo, na maioria das vezes, vão ser investidores que você já conhece, ou que você tem que estar no lugar que eles correm, sabem da tese, né? Então eu fui participando de muitos eventos, conhecendo muita gente, participando de pitches. Um dos investidores que entraram e mudaram também um pouco da nossa primeira história aí, estão entre amigos de chefes, e foi em Brasília, um advogado incrível, Nelson, o nome dele, então, que olhou para mim e falou, eu acredito no que você está fazendo. E colocou a primeiro capital. E depois também esses outros de investidores anjos que aconteceram aqui em São Paulo, quando a gente participa de algum programa de pitch, deram certo e foi ótimo. E aí a gente começou a ter mais grana para esse capital primeiro, essa carteira de equity. Depois eu comecei no mercado de impacto, conseguir uma grana para conseguir emprestar, né, para que o produto desse certo. E aí essa porta não foi em outra, foi na porta de pessoas que já têm recursos disponíveis para o mercado de impacto. Nesse caso eu captei com a Gaia, que é uma securitizadora muito muito presente, e foi muito legal também o negócio que a gente teve com eles. Tem a parte do ruim também, né, que você me perguntou, Gabriel. É o segundo tomo, né? É o segundo livro. É o segundo livro. Mas ainda faltou uma parte boa assim da captação, então acho que eu posso fazer um recorte até aqui. A parte boa da captação é que, por exemplo, nesse ano, a gente captou cerca de quase 8 milhões de reais para o negócio. Então, a gente já está, hoje de novo, né, em 460 municípios, se eu não me engano. Então, a operação já validada, já tem muitos investidores nacionais e internacionais, inclusive um dos cheques que a gente fechou agora vem de Londres. Então, a gente kit de Brasil, de ter teses que são aderentes. Então, fazendo esse recorte foi bom para a gente. Já do ruim, onde eu vou ser bem pontual aqui, onde deu errado. Deu errado onde eu colocava muita expectativa e as pessoas não tinham aderência com o que eu estava falando. Então, negócio de startups, de novo, já tem não é todo mundo que entende de startups. Já vai ser um ecossistema. E desse ecossistema que entende de negócios de impacto, vão ser naturalmente, né, outros perfis de investidores. Diria para vocês irem
na parte boa nesses, que foi aí que rodei, mas de todos os outros que eu tentei buscar, não deram certo. Então, participei de diversas pitches, plenárias, de vários grupos de anjo, e movimentando, e ninguém creu no final do dia, né? Ninguém creu. E eu participei de muitos mesmo, Gabriel, muitos. E vários deles eu também não. Viajei para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, em Brasília mesmo, tentamos várias oportunidades e nada rodou. Mas é isso, eu acho que o principal capital do investimento ele está quando a pessoa se identifica com você. E nesse caso, quando a gente pegou os primeiros capitais de pessoas que se identificavam com a gente, aí a gente validou, fez a nossa parte do nosso dever de casa de validar o negócio e tornar ele grande. Agora, hoje, eu consigo capital em qualquer lugar. Mas, de novo, aí hoje eu posso acessar qualquer VC, aqui no Brasil ou fora do Brasil. E hoje a gente tem a caneta suficiente e a não vaidade, que também a gente continua com o pé no chão, mas hoje a gente tem um poder de decidir, não com você eu não vou, esse fundo não tem a tese que eu acredito, não, para essa plenária, para esse VC eu não faço questão de conversar, já para esse eu faço. Então a cadeira muda um pouco. Uau, que lição. Acho que essa é uma grande lição. Esses bastidores aí são difíceis da gente ouvir, né? Quando a gente fala de evento, porque acaba que é isso, né? Muitas vezes somente as histórias bem-sucedidas são contadas e a gente fica deixando de lado as conversas difíceis que eu acho que são importantes para qualquer tipo de amadurecimento de ecossistema. Você falando de ecossistema, né, das dificuldades que teve no ecossistema de Brasília, que é um ecossistema que está em construção, em desenvolvimento, com as suas dores, com seus desafios, e eu acho que acaba se tornando um belo exemplo, né, para os empreendedores de impacto que estão vindo aqui, né, de Brasília. Estou falando isso para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, porque eu também estou falando de Brasília, a gente sabe que essa audiência é nacional, mas é porque a gente está falando aqui como duas pessoas que moraram, né, em Brasília. E aí, o Jorge, até aprofundando um pouquinho mais nessa questão, quando a gente fala assim de instrumentos financeiros, você vê algum que seja mais adequado para negócios de impacto? Pode existir, pode ser feita essa relação? Porque eu entendo assim das fases, né? Então existem instrumentos financeiros específicos para cada fase e bolsos específicos, né? Mas quando a gente fala de negócios de impacto, você vê consegue fazer alguma associação ou alguma correlação? Consigo sim. Vão ter diversos atores aqui no Brasil que trabalham com dinheiro com intenção para esse lugar. Então, existem esses bolsos, né? O negócio agora é vocês conseguirem fazer a ponte de acessá-los. E eles também existem em várias alturas de negócio. De novo, desde a ideação, que aí vai ser uma coisa mais... Ali é um capital mais difícil, né? Mas que você mas com pouco dinheiro você consegue fazer muita coisa. Difícil mesmo é quando você está um pouco maior, que vai muito dinheiro para fazer qualquer movimento. Mas depois disso, você vai conseguir, por exemplo, eu captei também, Gabriel, com Venture Philanthropy, que são empresas, que são famílias, na verdade, super bem estabelecidas e que agora sempre tiveram também parte do seu capital alocado em filantropia, e desse mercado alocado em filantropia, eles começaram a recortar, não, e agora parte desses negócios, desse recurso, além de ir para filantropia, agora também tem uma parte que vai alocada diretamente para negócios de impacto. Então, a gente conseguiu ter essa potência. Conseguir ali acessar recursos com a Gerdau, nesse sentido, mas e aí foram rodando outras oportunidades. Então, Venture Philanthropy é uma tese muito bem oportunizada. Eu acho que agora é o timing deles, eles têm essa leitura, já entendem que são startups. Quando a gente estava abrindo, era uma coisa meio que abrir uma chave que não existia, agora já fazem, existe, e eles estão ainda mais esse entendimento. Então, Venture Philanthropy é um capital que é super bem-vindo. Outras plataformas, crowdfunding, existem diversas no Brasil que vão fazer isso somente com pessoas de impacto. E tem equity crowdfunding também, tanto investindo no seu equity quanto de empréstimo. E, às vezes, a gente tem que fazer o que é ideal para uma startup, você sabendo o seu valor, sabendo a tecnologia que você está construindo, você tem que preservar o seu cap table, preservar o máximo que você conseguir o seu equity. Então, existem dois dinheiros melhores.
o maior dinheiro de todos é o dinheiro do cliente. Se não é suficiente, você pega o dinheiro, sei lá, se for um dinheiro barato de dívida, e se você conseguir ter a capacidade de pagamento, uma fração nesse sentido funciona para que você opere. Se ele vier ainda com a felicidade desses venture philanthropies e outras coisas, melhor ainda, porque você vai conseguir ter uma capacidade de carência de pagamento, esticar isso, 5 anos. Então, consegue fazer sentido a sua realidade de pagamento e também essas pessoas não vão te cobrar depois se alguma coisa estourou, aconteceu, não vão buscar o seu patrimônio, que muitas vezes a gente não tem. E o terceiro capital, que vai ser justamente esse que vai ser aplicado no negócio. Então, existem outras plataformas disponíveis no Brasil, a Citaui, a Tre, existem várias, que são as possíveis de você acessar e que elas vão te dar dívidas. Né? Então, você consegue também, vai ser mais um crowdfunding, ou seja, investidores como eu ou você, Gabriel, podemos entrar lá e assistir qualquer tipo de negócio que esteja lá querendo uma força agora, e aí a gente consegue ganhar os juros disso. Fica bom para a gente, bom para a plataforma, bom para o negócio. Então, é importante também a gente saber onde vai colocar nosso dinheiro. Né? Então, acho que hoje a gente também já tem essa leitura. E é isso. Assim. Então, eu diria que existem, sim, alguns específicos para negócios de impacto. Para todas as alturas de negócio, você tem disponibilização de recurso. E tem, enfim, e também tem essa qualidade do recurso, né? A melhor, utilize o máximo que der em cada um deles. Né? Nesse caso, eu utilizei os 3 e o máximo que eu podia, e aí assim a gente foi validando e crescendo, e tendo cada vez mais capacidade de pagamento. Então, isso vai otimizando também. Poxa, você trouxe alguns conceitos legais. Vou aproveitar até para fazer uma propaganda aqui, já que você citou a plataforma de empréstimo coletivo Citaui, porque nós, do Instituto SEIB, somos parceiros estratégicos. Nós apoiamos a Citaui desde a concepção lá atrás da plataforma e a gente continua sendo parceiro estratégico, apoiando algumas rodadas. E para quem não conhece a plataforma, além dela potencializar as capacidades de negócios de impacto, como a Trampei, por exemplo, que o Jorge falou, ela também permite que qualquer pessoa possa se tornar um investidor de impacto a partir de R$10. Então, você pode... você, às vezes, tem um investimento, seu que está no banco, em algum lugar lá, está rendendo a partir do CDI, e você tem uma taxa ali pré-fixada, na última rodada foi de 14%, mas você sabe onde o seu dinheiro está investido. Então, você se torna um investidor de impacto, você tem o seu retorno financeiro, mas também entende que aquele seu dinheiro está movimentando algum tipo de enfrentamento de problemas sociais, de desafios ambientais. E aí, Jorge, você trouxe um conceito também outro super legal, que é de Venture Philanthropy, que é muito bem trabalhado aqui no Brasil pela Latina Impacto, que até eu recomendo aos nossos ouvintes e a nossa audiência que depois procure um pouco mais, e que é um movimento muito do capital filantrópico para começar a observar também algumas métricas de impacto e retorno financeiro a partir de uma combinação de instrumentos que são feitos para serem investidos em iniciativas com propósito social. Algumas pessoas chamam de filantropia estratégica e tal, mas talvez o principal conceito o principal conceito é esse que o Jorge trouxe de Venture Philanthropy. E aí, Jorge, dentro desse conceito eu te pergunto, como é que esses investidores que você trouxe, né, que são esses investidores de impacto, tanto as famílias, os family offices, quanto as fundações, institutos, ou quanto as empresas que olham para impacto social, como é que elas acompanham essa métrica, essas métricas de impacto? O que elas avaliam em termos de impacto, já que elas estão buscando também o impacto social? Que tipo de dica você daria para o empreendedor social olhar para o seu negócio na hora de buscar esse tipo de recurso? Acho que super boa pergunta, Gabriel. Assim, de fato, essa fatia desse capital, ele precisa ter o porquê de estar indo para lá, né? Então, se era antes utilizado somente em filantropia, as pessoas já sabiam que se todo o valor que, por exemplo, que ele está doando, em tese está indo para cestas básicas, está indo para fins específicos. Agora, ele vai querer, e lá ele enumerava também, foram tantas cestas básicas. Agora, no final do dia, a gente também tem que tornar isso material do lado dos negócios de impacto e trazer para eles. Por exemplo, em lugares que têm uma proposta, em empreendimentos que têm uma proposta ambiental, quantos créditos de carbono. Então, é uma outra política que as pessoas vão examinar de métrica. No nosso caso, quanto que
que a gente aplicou para a nossa tese foi justamente quantas pessoas a gente evitou que ficassem numa situação de insegurança alimentar, quantas vezes, em quantos por cento a gente aumentou essa renda, quantas foram as pessoas agora bancarizadas, que antes eram desbancarizadas, como é que a gente está incluindo, como é que foi a parcela dessas pessoas agora. Antes elas acessavam só uma qualidade de crédito, estão indo para outra, essas pessoas estão tendo mobilidade social, não estão tendo, criaram por algum motivo, que motivo é esse? Então, tudo é analisado via reportes mesmo que você traz às organizações. Elas vão ter, como elas também estão tendo, são recentes nesse sentido, Gabriel, a gente não precisa ter um reporte, e aí também coloco essa parte aqui, porque muitas das vezes a gente, como empreendedor, do outro lado, fala, meu Deus, como é que eu vou parar? É difícil ter um negócio de pé. Eu já vou ter que para poder ficar botando termômetro não sei aonde, para poder ver quantos graus e como é que isso vai funcionar. Não vira uma coisa angustiante para a gente de alguma forma. Então, eles vão ter essa noção, eles vão ter essa leitura, eles vão acompanhar você, não de uma forma paliativa, é quase que crônico, né? Então, eles vão acompanhar você de uma forma perene. Em todo momento, eles vão acompanhando, vão entendendo a aplicação. Então, eu cheguei um dia desses ter um painel depois de 2 anos com as pessoas que a gente teve a oportunidade, por exemplo, lá na Guerredal, a gente dividindo o painel, eu falei, poxa, hoje a gente já movimentou mais de 100 milhões de reais na plataforma, já fizemos isso, aquilo outro. Eu falei, cara, como assim, sabe? Quando eu cheguei lá, eles estavam movimentando, não tinha nada, era um primeiro capital. Cara, olha, a grana vocês movimentaram muito, impacto vocês movimentaram muito. E hoje eu sei que essa altura do que vocês estão fazendo, onde vocês estaram, hoje vocês são um motor para poder fazer novas coisas, né? Até sentar na cadeira, muitas vezes, do próprio investidor. Então, isso que muda o jogo, né? E eu acho que aí... Bom, aí o Jorge trouxe a história dos pratinhos. Quando eu falei 2 pratinhos, né? Um pratinho de sustentabilidade financeira e um pratinho de impacto. Na verdade, são uns 10, 12 pratinhos, né? Porque você está rodando o pratinho de time, o pratinho de operação, pratinho de tecnologia, e com um monte de gente ali te ajudando a rodar o pratinho. E aí, daqui a pouco o pessoal chega, bom, agora tem uns pratinhos novos aqui para você, que são as métricas de impacto. Não é fácil, assim, por isso que a gente aqui no Instituto SEIB admira muito, né? Incentiva muitos empreendedores de impacto. De várias formas, existem 3 formas de investimento de impacto para institutos e fundações como nós. Existe o investimento direto em negócios de impacto, a gente não faz. Existe uma segunda forma, que é como catalisadores de investimentos de impacto. Então, por exemplo, quando a gente ajuda na sustentação de uma plataforma, a gente está catalisando investimentos de impacto para o ecossistema. E existe uma terceira forma também que as pessoas discutem pouco, mas o Jorge já provocou bastante aqui, que é qualificação de pipeline. Porque às vezes, né, fica aquela discussão, tem dinheiro, está faltando negócio e tal, e aí no final acaba sendo os mesmos negócios disputando os recursos, e aí, mas quem é que está qualificando o pipeline lá atrás para termos mais negócios de impacto? E aí eu chego à pergunta, né? Tá, a gente falou aqui durante grande parte desse nosso papo sobre investimento de impacto, apoio financeiro, sustentação financeira, avaliação de impacto, etc. e tal. Quando você capta um recurso como esse, qual é a importância, não só quando você capta, mas durante toda a sua jornada financeira, qual é a importância do apoio não financeiro? O que eu quero falar sobre apoio não financeiro? Que eu vejo que ele está até inflacionado no Brasil e pouco valorizado. Eu quero falar a importância de uma fundação que vai te orientar como avaliar impacto, de um programa de aceleração lá atrás que vai te ensinar a pular de uma fase para outra, de um executivo de uma empresa que vai te abrir a porta para um cliente, enfim, tudo isso que ajuda na sustentação de um resultado financeiro e de impacto positivo. Como você vê o apoio financeiro no Brasil? Qual a importância que você vê no apoio financeiro para os negócios de impacto? Eu acredito que esse é o principal capital que existe. Beleza, você pode ter captado, vamos dar um exemplo prático das coisas. Se você pegar uma grana, beleza, foi investido, sei lá, vamos colocar numa altura de e tudo mais, peguei, sei lá, 100 mil reais, 50 mil reais, e você não sabe o que fazer com ele, não tem a metodologia, não tem as métricas, não tem, você vai usar esse dinheiro errado. Você utilizou uma fonte que queimou um cartucho, como a gente comumente, né, no Brasil já diz,
A gente queima um cartucho, não fizemos um negócio rodar, e depois, para captar de novo, vai ser uma figura quase que impossível. Ou durante um momento você conseguiu mais pessoas, fez mais relacionamento, aprendeu mais como se faz. Eu até dou um exemplo prático também nessa linha. O capital que a gente conseguiu no Venture Philanthropy, ele também não foi um capital aplicado diretamente na TrampPay. Ele foi um capital aplicado em uma aceleração que nos trouxe em grande momento em todo o nosso sentido de validação. Mas ela não entrou no nosso bolso primeiramente. E talvez tudo que eu queria, eu até falei isso nesse outro painel com ela, talvez tudo que eu quisesse naquela época fosse, poxa, eu quero grana para mim, né? A gente precisa de grana aqui também para poder fazer. Mas eu reconheci e eu falei, e isso não é papo de quem está depois um pouco da jornada, agora você fala isso. Não, não é. Hoje eu reconheço que se eu tivesse captado dinheiro diretamente, eu teria errado. Eu teria utilizado o capital de forma errada, não validada. Então, isso não teria me feito chegar onde eu cheguei. Agora, depois daquele momento, ele ter feito todo um trabalho, quase que dedicar a um trabalho de novo, como o Gabriel bem falou, né? Uma aceleração, uma incubação. Uns institutos têm muito esse capital de te apresentar networking, executivos, outras portas que você consegue ir acessando no mercado, e isso muda o jogo. As portas que a gente abriu, nesse caso, né, em Brasília, que a gente estava em Brasília, mas a gente abriu as portas aqui em São Paulo, trouxeram para a gente muitas outras presenças. As pessoas entenderam o que a gente fazia, colocaram fé, e esse é o primeiro capital para que as coisas aconteçam. Ninguém, absolutamente ninguém, vai dar dinheiro, ainda mais em espécie, em grandes valores, quem não confia. A gente mesmo não faria essa loucura. Se cada um se colocar... Você faria isso com o dinheiro que você ganhou? Você vai botar em qualquer coisa? Em qualquer pessoa que aparece, você vai falar, cara, legal, toma aqui um dinheiro. Você não vai fazer isso. Você inicialmente vai entender, vai conversar com aquela pessoa, vai entender qual é o que ela faz, para onde vai, se realmente aquilo para de pé. Então, para mim, esse capital que vem abraçando tudo, esse capital que é o do relacional, que é o capital social, que também é uma dificuldade para muitos empreendedores, inclusive de impacto, esse é o capital que faz com que as coisas tenham assertividade, você consiga, a longo prazo, captar grandes valores sem pressa. Claro, a gente já tem uma pressa natural da vida, e ainda mais empreendendo, mas tem a pressa em validar o seu modelo, tem a pressa em fazer um negócio redondo, tem a pressa em não gastar muito. Se você faz bem no pouco, com pouca, né, da forma mais barata, na famosa teoria ali do MVP, você vai conseguir acessar naturalmente esse capital maior. E se durante esse MVP que estava fazendo esse pouco, as pessoas conseguiram te assistir fazendo isso, elas entenderam quais eram os seus movimentos naquele momento, é uma certeza que vão vir investidores mais fáceis, quase que fluido, ali quando você precisar de um capital para dar um novo passo. Pulo do gato. Isso que o Jorge está trazendo é pulo do gato, assim, conhecimento preciosíssimo, dificilmente visto em sala de aula. E olha que eu posso falar como professor, né? Porque a experiência que está lá, como o Jorge falou, quem está lá skin the game, quem está enfrentando os desafios. O Jorge, a gente já está encaminhando para as duas últimas perguntas, e aí agora eu vou fazer uma conexão com o ecossistema. Vamos falar de ecossistema. Porque eu entendo que a dimensão financeira é uma das partes do ecossistema, né? A gente tem relação com o poder público, relação com a iniciativa privada, as universidades que estão formando ali os empreendedores, as organizações de apoio a empreendedores, né? Aceleradora, incubadora, Sebrae, por aí vai. Queria que você falasse um pouco assim da sua experiência do ecossistema de Brasília, do ecossistema de São Paulo e do ecossistema do Brasil de impacto. E também falasse assim, o que você acha que a gente precisa trabalhar para fortalecer. Antes de você fazer essa resposta, só para compartilhar um pouco com quem está nos escutando, a gente aqui no Instituto Saber, a gente tem trabalhado muito com uma pauta de descentralização do impacto. O que é isso, né? A gente entende que o ecossistema hoje ele é muito concentrado em São Paulo, porque, logicamente, é o centro econômico do país. Brasília é o centro político, né, mas talvez não ofereça tantas oportunidades econômicas quanto São Paulo, e a gente tem buscado muito levar o impacto para outros ecossistemas, Salvador, Boa Vista, e por aí vai. Então, eu queria que você trouxesse essas duas perspectivas. A perspectiva de quem está vivendo no centro do ecossistema de impacto no Brasil,
a perspectiva de quem viveu na periferia do ecossistema de impacto, que eu costumo falar que Brasília ainda é uma periferia, mas que está se amadurecendo, e o que você acha que a gente precisa fazer, né, enquanto atores de ecossistema, para nos tornarmos mais maduros aí num curto e médio prazo? Cara, Gabriel, eu vou falar assim o primeiro instinto que veio na minha cabeça. Em Brasília, eu creio absolutamente, as pessoas têm uma vontade, eu tenho uma amiga imensa que eu fiz e também está no mercado de impacto, que é a Bárbara. E Vai ser Bárbara, entrevistada aqui, viu? Vai ser entrevistada também. Vai falar de comunicação. Sou super fã dela. Bárbara, incrível, incrível, incrível. Pessoa de ouro mesmo. E a gente conversava muito sobre isso ali nos bastidores, né? Em alguns programas que a gente participou. A gente participou do BNDES também. E a gente conversava muito, cara, como é que é sair em Brasília, como é que é você fazer esse trabalho para ter mais originação de negócios, assim, até utilizando um termo quase que financeiro, mas para poder ter mais originação mesmo de negócio. As pessoas pensam Brasília e já pensam já no ciclo natural das coisas, né? No fazer um concurso e etc, etc, etc. E a gente está mudando um pouco essa perspectiva e ainda mais com as situações de um negócio de impacto. Eu acho que é importantíssima essa pauta, está dentro de um universo político, também do centro político. Acho que Brasília tem todo esse capital de pessoas que querem fazer, a exemplo da Bárbara, que é uma apaixonada por isso, e por isso que citei ela. Perto da Bárbara, eu não sou, eu estou distante ainda do amor que ela tem a Brasília e do que ela faz pelo ecossistema em Brasília. Assim como o Rafael da Ribbon, várias outras pessoas, mas a gente tem um ecossistema muito forte. O que acontece? Apesar desse amor e de pessoas muito potentes, a gente ainda tem um distanciamento de alguns lugares fáceis e pragmáticos das pessoas acessarem essas informações. Eu acredito muito aqui dentro disso que a gente está fazendo dessa live e dentro do Instituto Sabin, e por isso me dispus a que a gente realmente tivesse aqui, porque eu acho isso importantíssimo. Mas, em Brasília, há uma dificuldade, inclusive, de leitura de perfis de empreendedores que são diferentes. Então, assim, para mim foi muito difícil. Em Brasília, eu não fazia verão, né? Era uma andorinha só que definitivamente não fazia verão. Então, tentei muito abrir portas e fui conseguindo, mas, assim, foram muito árduas essas portas, porque algumas pessoas tanto desconhecem, às vezes, o mercado de startup, e por bem, né, também, e por óbvio, o mercado de impacto, e aí elas não vão ter essa conexão. Onde está o capital para versus o empreendedor, de quem toca o negócio, está um pouco distante, não está na mesma língua ainda essas pessoas. Mas eu vejo que isso eu comecei a 2019, hoje, 2023, isso está bem diferente. A exemplo, de novo, de como, à medida que a gente vai passando, vai ficando mais clara a tese, vai ficando mais clara a água, né? Gilberto Gil, mas assim, vai trazendo mais gente aí de personificações, por exemplo, de sucesso e que conseguem dar mais originação para a cidade. Reconheço muito o papel do Instituto, o Sabin especificamente dentro de Brasília, né? Quando a gente pensa em empreendedorismo em Brasília, apesar do canal aqui, de novo, pessoal, ser nacional, mas a gente tendo essa felicidade de partilhar isso aqui, mas a gente pode substituir Brasília por diversos outros capitais, com exceção de São Paulo. Salvador tem sido um ponto imenso de discussão, de ideias. Então, imagina, muita gente muito potente, cheia de vida, querendo fazer as coisas rodarem, e com um capital empreendedor, que é o capital raiz, assim, que faz as coisas acontecerem. Está lá, entendeu? Então, eu sou apaixonado, e o hub de lá está acontecendo muito. E também acredito muito nessa descentralização. E essa descentralização, eu acho que cabem dois deveres de casa aqui, Gabi. Talvez nossos, enquanto empreendedores, e que nascemos em outras regiões que não são São Paulo, e também das pessoas que estão fazendo o movimento acontecer nessas regiões. Do nosso lado, eu diria para que a gente voltasse mais, para a gente contar mais essas histórias, para a gente inspirar mais pessoas. Eu acho que isso é um dever de casa
urgente da gente fazer, né? Então, quando eu tive em Brasília, geralmente vou para alguns painéis, participo de algumas coisas e faço quase que a visita de político, né, no final do dia. Mas a gente tem que fazer essas coisas acontecerem, porque não dá mais para as pessoas só terem só uma ideia de sucesso em Brasil, em Salvador, em qualquer outra capital. Das pessoas que estão fazendo o movimento acontecer, eu diria para que elas abram um pouco a lente. A lente precisa ser, ela precisa ter um crivo melhor. A análise, às vezes, ela dentro de uma perspectiva de startups em si, não digo muito dos negócios de impacto, eu digo das startups em si. Então, às vezes, as pessoas vão olhar LTV, CAC, modelo de negócio, etc, etc. E tem coisas assim que no primeiro som não vão ser tão aderentes. E um papel, na minha percepção, de uma aceleradora, de uma incubadora, é você justamente dar esse encaminhamento. O capital do empreendedor está aí, a situação já tá sendo executada, cabe a gente ter uma lente mais, eu não diria, eu vou utilizar a palavra qualificada mesmo, porque eu acho que hoje ela é muitas vezes desqualificada. E acho que a gente precisa ter um olhar qualificado de várias pessoas, de onde elas tiverem, as origens que tiveram, elas precisam estar aqui construindo juntas. Não só um perfil que a gente chama aqui em São Paulo, que é o Faria Line. Então, aqui em São Paulo, a gente também tem muito isso. E hoje também está havendo essa descentralização dentro. Então, acho que isso é um dever de casa de todos nós que construímos essas coisas no paralelo. Cara, fantástico, fantástico. A gente está encaminhando aqui para os últimos 2 minutinhos. E aí eu queria deixar esse último espaço assim, para de uma forma bastante objetiva você dar uma ou duas dicas sobre esse tema. Você já deu várias, mas às vezes um livro, um filme, alguma coisa que te marcou e você fala, cara, aqui tem um conteúdo rico e que a pessoa que sair desse nosso papo possa se aprofundar. E você deixar o último recado aí para quem está nos ouvindo. Legal. Eu sou um cara que adoro filmes, sou apaixonado por artes em geral, livros também, mas um filme que para mim, eu acho que é a natureza de um negócio de impacto, é uma produção indiana, chama Padman, P-A-D, Man. Esse é um filme incrível, que ele vai mostrar principalmente a história de validação de um empreendedor, qual é a dor, de onde ele tira o negócio, como é que ele bota as coisas para rodar e como é que ele dá certo. Isso é um exemplo fantástico. Assistam esse filme, está disponível em vários streamings. E de palavra, assim, de livro, para mim, assim, de várias literaturas, eu tenho encaminhado muito, obviamente, com a Nova Economia. Tem um livro ótimo do Diego Barreto, que é um dos fundadores do iFood, falando de nova economia. Tem o Poder do Hábito também, tem o Hard Things About Hard Things, que também é difícil, mas em empreendedores de fora é ótimo a gente ler os cases deles lá, mas eu acho que a gente tem que ler mais coisas nacionais. Olhar as produções daqui, quem está fazendo aqui, sabe? Às vezes, quando a gente olha uma produção, cara, que fez a Intel e fez a Apple, é incrível, beleza, mas ótimo, a gente dá super valor, mas eu acho que a gente tem que valorizar quem está fazendo aqui dentro. E tem muito case de quem está fazendo aqui dentro. E de frase final, muito incrível o momento que a gente está. Hoje, a gente está num timing que ele cabe negócios de impacto, as pessoas estão tendo essa leitura, e um negócio de impacto definido não é por, ou você faz você impacta socialmente ou ambientalmente, mas que bom que a gente chegou nesse momento no mundo, né? Então, e trazer para mim o financeiro para essa história é quando a gente tem sustentabilidade econômica para também ser um vetor de decisão. Não só quem atende, quem serve, mas quem também bota capital e executa. Minha frase final aqui é: vejam onde é que vocês estão colocando a energia de vocês. E se vocês estão colocando a energia de vocês no lugar certo, na hora certa, com o foco certo, tentem focar ao máximo, tentem errar rápido, validem logo e não desistam, velho. É muito difícil mesmo chegar, ultrapassar essa primeira onda, mas depois que você passa essa primeira onda, vem muita coisa faz sentido o que a gente está fazendo, sabe? Vale a pena mesmo. Então, creiam. Essa é minha mensagem final aqui que eu poderia deixar hoje.
Gente, tivemos esse papo fantástico com o Jorge do programa Transformação. Foi feito para apoiar você, empreendedor e empreendedora de impacto socioambiental, no desenvolvimento de suas organizações. Muito obrigado, Jorge. E é isso, pessoal. Transformação coloca à sua disposição papos incríveis como esse, ferramentas, e-book, vídeos, podcast, para guiar você, empreendedor e empreendedora de impacto no Brasil, em cada etapa da elaboração de sua iniciativa. Vale reforçar que todo esse esforço foi cuidadosamente preparado para mentorar empreendedores na caminhada. Para acessá-lo, você vai lá no site jornadasocial.com.br, faz o cadastro gratuito e vem conosco para contribuir com o mundo mais sustentável. E já vamos aproveitar e deixar o convite aqui para continuar nesse papo. No próximo encontro, a gente vai falar sobre relações na cadeia de suprimentos do empreendimento social. E quem estará conosco é o empreendedor Pedro Júnior, do negócio Carteiro Amigo, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.